Obrigado por avisar. Tanto o idoso quanto a gestante, o trabalho clínico também. Se a gente for trabalhar com adolescentes, nós vamos trabalhar com pessoas que estão em cadeira de rodas, independente de que grupo específico nós vamos trabalhar, são inúmeros grupos específicos, nós precisaríamos de muitas horas de curso, né? E de experiência também, que eu não tenho. Eu não tenho experiência, por exemplo, com pessoas com cadeira de roda, mas eu tenho experiências com idosos, tive experiência com criança, tive experiências um pouco de experiência na área hospitalar, então aí consigo tecer com vocês um pouquinho, senão fica muito no campo das ideias, né? Então, o que é melhor a gente fazer? É melhor a gente pensar assim, poxa, pelo olhar do método, a minha aula de restaurativa, ela tem que ser uma aula com identidades plurais, com vários atravessamentos. É para ter pessoas de qualquer cor, qualquer classe social, qualquer gênero, qualquer atravessamento. Quanto mais a gente especializa, mais a gente recorta, né? Então, vamos sempre lembrar que nós estamos encontrando os seres humanos para auxiliar eles a uma quietação para encontrar um pouquinho de espiritualidade na vida deles. Esse é o nosso objetivo. A gente inventa outros nomes e outras coisas no meio do caminho, mas nosso objetivo é trabalhar pelo bem, acolher o máximo de pessoas possíveis. Vocês estão vendo nesse curso as meninas que não estão em formação extensiva, eu sei quem está aqui tem me visto falar muito também. O acolhimento, a maneira que você fala, a maneira que você olha, a maneira que você observa, as opções que você dá sem forçar a pessoa a ter que seguir uma cartilha sua, isso é curativo. Não curativo de curar uma depressão, mas curativo da pessoa dizer, tá bom, tô tão inspirado com a sua presença, tô me sentindo tão feliz com a maneira que você está me sentindo, que eu vou procurar uma ajuda especializada. O você e tal que a minha esposa está dizendo há 10 anos. Então, assim, isso às vezes é o que falta para virar uma chave. Isso já seria muito importante para quem trabalha com medicação ou para quem trabalha com abordagens aqui, sabe que se a pessoa não quer, nem Jesus faz milagre. Então, às vezes, ela está num lugar em que potencializa, volto a repetir essa palavra, potencializa, traz força a ela, é tudo que outros lugares não traz. Porque, gente, toda medicação tem efeito colateral, tá? Toda medicação tem efeito colateral. Então, assim, ela tem depressão, mas ela está sendo medicada. Qual é o problema raiz? Foi resolvido? Ela chegou nessa reflexão? Não, então ela resolveu tomar remédio para o resto da vida e lidar com os efeitos colaterais? Nós não temos esse tipo de debate, às vezes, em algumas áreas que seria muito importante. Então, lendo o texto da gerontologia, o que é o meu objetivo aqui? Não é formar vocês em gerontologia, eu sei que vocês não esperam isso, claro. E nem que acho que é uma especialização na medicina e gerontologia, na psicologia também. Então, mesmo fazendo clínica, que você é especializada, né, Fabi? Acredito que trabalhando com os 12 é mais um curso. Então, em qualquer área é assim, porque é muita coisa, né? Então, a gerontologia é uma especialidade médica, por exemplo, e quem vai trabalhar na psicologia com terceira idade é mais uma especialidade. Então, o que eu quero trazer com esse texto aqui, que eu adoro esse texto? A gente tem uma visão no mundo, como que é olhar para o idoso no mundo. Alguns de nós, a gente diz assim, o idoso na Índia, né, ele é tratado com muito respeito, ele chega nessa terceira fase da vida, ou quarta, ou quinta, ou sexta, sei lá quantos anos ele tem, ele vai peregrinar, né? Em outras culturas, talvez como a Argentina, a Itália, alguma dessas culturas de algum desses países, o idoso é aquela pessoa sábia que a gente vai até ele pedir um conselho, pede bênção. Então, olha como a cultura é importante na maneira de ver o idoso. A cultura é extremamente importante. Então, o próprio texto, ele vai apontando nuances, e vocês vão trocar sobre isso agora, e na parte final, que eu dou uma resumida, ele mostra qual é o médico e em que lugar que se começa a ter uma prática mais humanizada. A gente pensa, poxa, mas antes disso não era? Não era. Olha, mais uma vez o discurso de humanizar. No simpósio, o principal discurso do simpósio é humanizar a prática no yoga. Parece completamente sem sentido, gente. Assim como é sem sentido dizer que precisa de práticas para humanizar a psicoterapia e práticas para humanizar a área da medicina. Porque o idoso, dependendo de cultura, dependendo da formação daquela família, ele é jogado num asilo. E dependendo do asilo, ele é tratado igual lixo, ele é medicado para dar menos problema. O asilo é cheio de grade.
Então, essa é uma realidade no nosso país. Sim, agora eu estou pensando assim, as pessoas que vocês devem acolher na restauração, e não acredito que vocês irão acolher o idoso que tem que ser levado pelo braço, aquele que tem um trabalho com fisioterapeutas. Eu já tive fisioterapeutas fazendo a formação para esse acolhimento, fica muito bonito. Mas assim, eu acredito que sejam os idosos que vão até a sala de vocês. Então, é o jovem idoso. Então, nesse contexto jovem idoso, o idoso que não tem nenhuma doença cometendo ele. Porque se é um idoso que tem uma doença cometendo a saúde mental, se ele tem um histórico e diz para a mãe dele, a filha dele diz assim, então eu vou levar ele para fazer yoga, porque nós estamos assim hoje em dia, tá, gente? Olha a Fabi para não deixar mentir. Quando se trata de família, é assim, dependendo da família, é um inferno, né? O Marco Schultz que diz que a gente veio pagar nossos karmas na nossa família. Então, é assim, tipo, ai, meu pai tá, não para, inquieto, super nervoso, trouxe ele para fazer yoga, tipo, deixa o velhinho com você. Às vezes o velhinho tem uma depressão maior, uma depressão de vida, não deve ser fácil, nenhuma de nós temos essa experiência, tipo, no nosso corpo, de nós começarmos a perder as nossas possibilidades os nossos processos saudáveis de consolidação de memória, de aprendizado, de conseguir ler, de conseguir caminhar sozinho, de poder dirigir. Chega um momento que um filho teu diz, não, você não pode mais ir sozinho. Aí você diz, cala a boca, fedelho, e você não percebe que ele não é mais fedelho, que ele tem 60 e você tem 80. Não é fácil você perder mobilidade, perder a liberdade de ir e vir. Então, o nosso olhar no método para o idoso não é o velhinho caquete que tem que falar: oi, seu João, Tadasana! Não é esse comportamento nosso. De o idoso tem que falar alto, ou o idoso não consegue sentar no chão, ou todo idoso. Não, nossa prática é de olhar para ele como um ser humano. Porque talvez ele tenha essas faculdades ainda. Só que a família está levando ele para um lugar que desde 50 anos ele é tratado com alguém que está ficando incapaz. Então, isso é muito importante no olhar de quem trabalha com a espiritualidade, alcançar ele com esse objetivo. As propostas continuam sendo as mesmas. Presença, tocar ele com o teu ritual, o teu afeto, um chazinho com alguma forma. É um grupo extremamente carente de escuta amorosa. É um grupo que, pela Ayurveda, está numa fase de vata. Por isso as questões ósseas, por isso a questão de querer fazer muita coisa, por isso a questão do esquecimento. Então, como que nós auxiliamos dentro do método a diminuir o vata? Práticas com pezinhos. Tá? Práticas com paciência, com pezinho. É óbvio que eu vou pedir para vocês escolherem as práticas mais fáceis de serem executadas, gurias, os asanas. Não me leva o velhinho para viparita na parede. Porque se ele já está num lugar de ambientes invalidativos, lembrem disso. Os filhos que só chegam perto para pedir dinheiro, ou então que não respeitam mais, ou então diz você está velho e não sabe de nada. Ou ele sempre foi muito produtivo e está começando a perceber que está perdendo um pouquinho das suas faculdades e isso está começando a deixar ele incomodado, triste, angustiado. Então, olha tudo que a restaurativa pode fazer por ele. Acalmar ele. Talvez perguntar, você não está fazendo coisas demais? Eu não consigo fazer tanta coisa, por que o senhor, desde que acorda até a hora que vai dormir, faz 1 milhão de atividades para passar o tempo? Mas por que o senhor quer acelerar o tempo? Olha, agora todo aquele tempo que eu desejo ter, quando eu chegar na tua idade, que é uma idade de experiência, que é para curtir a vida, conhecer os parques, fazer cursos que eu desejo fazer e visitar vinícolas, levar meus netos para passear. É a hora agora, é agora para você fazer. E eu tenho uma tia que perdeu meu tio do nada, ela tinha 62 anos. Era assim, não imaginávamos tia vinha sem o tio Beto, tá? Quando o tio Beto teve um AVC e foi assim, em 5 minutos, a gente disse, meu Deus!
A tia Evinha, desse nível. A tia Evinha não atravessava a rua sem o tio Beto atravessar ela pela mão, eu juro por Deus, desde que eles casaram. É a história mais linda de amor que eu já vi na minha vida. Tia Evinha chorou um mês em casa. Um mês. Quando deu 30 dias, ela levantou e disse, chega. Eu tive uma conversa séria com o Beto, ela disse. Eu resolvi que eu vou viver. Tudo que eu tiver que viver agora, eu vou viver muito bem. Ele goste, não goste, vocês gostem, não gostem. A tia Vinha era a melhor amiga do Fábio de Mello, padre. Ela foi para Aparecida, gente, sem brincadeira, acho que umas 100 vezes. Ela morava aqui em Santa Catarina. A tia Vinha tinha problema na lombar, problema nas pernas, tinha sobrepeso, todo mundo dizia, gente, tia Vinha entrando no ônibus de novo, viajando 20 horas para peregrinar. Passaram todas as doenças a tia Vinha. Tia Vinha teve muitos amigos, tia Vinha conhecia todos os padres Bambambam, todos, desde o padre Marcelo, de telefonar e ter o WhatsApp, ela dizia, eu tenho o WhatsApp aqui, ó, padre Marcelo, tô agora cuidando dele que ele tá em depressão, e era verdade. E ela resolveu fazer isso sozinha. Então ela se capacitou sozinha, ela criou potência, força vital sozinha. E ela viveu absurdamente feliz, todo mundo, ai, já vai a Evinha de novo, a Evinha tirar foto com tudo que ela padre, ela tava assim, ó, não tô nem aí. Então ela estava sempre em vários lugares. Tu entrava na casa dela, ela estava rezando, ela estava mostrando coisinhas de padre, ela estava feliz, ela estava na praia de Maior, ela estava caminhando. Covid levou minha tia Evinha, 24 horas ano passado. O que vocês acham que todo mundo disse, até o filho único dela? Agora ela tá feliz. Ela foi encontrar o Beto. Mas o que ela fez entre um ponto e outro? Viveu. Ela viveu absurdamente, uma força que nem a gente tem às vezes, gurias. Então, isso eu digo, é isso que eu preciso mostrar para as pessoas que vierem dizendo, tô cansado, ai, não tô igual, tô envelhecendo. Sim, mas existem coisas que você pode fazer agora que na minha idade você não tinha permissão. Assim como na nossa idade nós podemos fazer coisas que quando a gente tinha 15 a gente não tinha permissão. Então, a Ayurveda traz essa visão muito bonita de fases da vida e cada uma das fases tem as seus ganhos e suas perdas, assim como aula presencial e aula online. Mas a gente precisa mudar a nossa visão. A nossa visão não é que o idoso é um coitado que precisa de ajuda, que não sabe fazer nada sozinho. Ele precisa ser respeitado, ele precisa também ter um lugar de pertencimento, porque ele também é marginalizado na nossa sociedade. Assim como adolescentes que estão sempre em crise porque são os hormônios, assim como as gestantes que perdem o nome e passa a ser a mãe do Pedrinho, a mãe da Aninha, a mãe do não sei quem. Elas ficam gestantes, elas perdem espaço. O esposo não fala porque ela tá gestante, tá louca. As amigas não querem encontrar, a mãe não quer passear, a pessoa começa que perder identidade. Isso é absurdamente angustiante. Então, o nosso papel dentro do método é trazer conforto e espaços de restauração para essa pessoa se permitir ser uma nova pessoa naquela fase, se reinventar naquela fase. Assim como em todas as fases, a gente ouve isso, quando você entrar na menopausa, você vai ter que se reinventar. Nós somos craques em se reinventar, vamos combinar. Então, é mais uma fase que nosso cabelo vai mudar de cor, que o nosso corpo vai perder talvez a flexibilidade, talvez ou a força, e aí a gente tem que ir para a musculação mais e mais vezes, gostando ou não. Então, nós vamos nos adaptando. Posso fazer uma pergunta para vocês? Desde que a gente nasceu, em que fase que a gente não teve que se adaptar? Em que fase que a gente não teve que se reinventar? Em que fase que não teve crise? Eu acompanho muitos adolescentes, assim, tipo, quando eles vêm aqui em casa, eles gostam de conversar, eu sei sobre a vida de mais ou menos uns 10 amigos da Julia, é uma angústia ser adolescente nesse mundo hoje. O mundo é terrível para adolescente. Eu acho que na nossa fase nós estávamos mais correndo nas escolas estaduais. Eu estudava escola estadual, eu ia de ônibus sozinha, voltava, não tinha perigo. Era uma outra vida. Mas e hoje? Com tanta necessidade de parecer ser em mídias. Aí a fulaninha tem 12 anos e já é famosa. Nossa, com 12 anos eu estava implorando para ter uma Barbie, né? E minha filha está sofrendo porque não ganha
não ganha fortunas como uma menininha de 12 anos está ganhando da SBT, sei lá. É pesado isso, né? Então, quando nós formos trabalhar o adolescente, lembrem desse adolescente. Não é só do adolescente que precisa ficar restaurado para o vestibular. Não sei se ele quer fazer vestibular. Não sei se é a mãe dele que quer que ele seja médico. É para isso que a gente está lá. É como o Beto fala na restaurativa, nas empresas, que nós vamos falar mais tarde sobre isso. Não é para deixar a pessoa mais tranquila para trabalhar mais à tarde e ser mais escrava. Nós não estamos aqui para isso. É para ela refletir se ela gosta desse emprego. Quando me chamam para dar aula em alguma organização, eu falo. Não falo assim tão sincera, né? Mas eu explico um pouquinho mais. É que eles perdem muito foco, então tem que aprender sobre mindfulness. Então, eu vou explicar para o senhor o que é o mindfulness. Porque talvez a hiperatividade a hiperatividade é uma fuga. E talvez quando eu começar a fazer eles levarem um pouquinho mais o olhar para si, eles não queiram mais trabalhar com você, tudo bem? Porque ninguém quer trabalhar em locais que são abusivos. Isso eu tô falando para vocês, né? Então, às vezes a gente se dá conta de um padrão nosso e aí quer a mudança. Assim que pode acontecer com um adolescente que foi para essa aula por conta da ansiedade do vestibular. Tia Flávia, eu tô nervoso, mas é que na verdade eu não quero fazer. Como eu explico isso para minha mãe? Né? Fabiana, assim, eu tenho 62 anos, mas eu sou super ativa, eu não aguento mais a minha família me tratando igual uma pessoa com demência, isso tá me deprimindo. É um outro caminho que a gente vai. Lícia, assim, eu tô com 8 meses, mas eu tô deprimida. Eu quero te contar, isso tá vindo na restaurativa, o meu esposo não encosta em mim há 8 meses. E aí, o que que você faz? Não é só a postura para terceiro mês, postura para o sexto mês. Isso vocês que trabalham com gestante sabem muito melhor do que eu. Mas é o que nós vamos encontrar ali na parte da restauração. E a maneira de acolher, a maneira de escutar. Eu sempre digo a frase, quando eu estou dando aula grupal, que eu não estou fazendo terapia como psicóloga, eu falo, para quem quiser compartilhar, compartilhamos no grupo. Quem não quiser, pode conversar comigo no final, mas sempre lembrem o conteúdo que foi evocado. Nem sempre ele é de um prazer imenso, mas ele às vezes é uma pista para aquilo que pode te levar à tranquilidade que você tanto busca. Mas às vezes a gente precisa fazer ajuste entre um ponto e um outro, mudar um comportamento, mudar uma habilidade, de aprender a dizer um sim ou aprender a dizer um não. Será que hoje a sua vida tá como te encanta? Ou quando você vai fazer meditação, demonstra a mudança que você precisa fazer? Eu faço isso num grupo, não preciso falar como psicóloga, eu deixo uma fala aberta para a pessoa dizer, não quero compartilhar isso, mas entendi o que a professora falou, coube para mim. Então, venham mais na aula, um lugar de reflexão, até você ter segurança para refletir com o grupo, ou compartilhar com o grupo, ou compartilhar comigo a tua angústia. Então, eu estou aqui em qualquer um desses nichos, tá? E eu quero chegar no nicho de paz, tranquilidade, calmaria, né? E aí tem essa música que eu cito muito, que é de uma banda que nos anos 90 chamava Nerd, numa cicla Nerd, mas é do Pharrell, né? Que ele é bem conhecido. Because I'm happy, clap your hands. Aquele carinha. Então, aí ele dizia assim, né? Você quer conhecer a verdade porque você acredita que a verdade vai te libertar. Mas só para te avisar, antes de você se sentir realmente livre, você vai ficar puto um pouco. Se não com as construções, com as permissões que você deu, com as questões em torno de você, com as escolhas erradas que você fez e você quer organizar tudo, com a sociedade, você vai se permitir ficar bravo, ficar revoltado. É isso que eu digo que a boa meditação faz com a gente. E a gente confunde, porque aquela polaridade que eu falei para vocês. Eu preciso sempre sair bem. Se eu saio refletindo, tá errado. Se eu sair desconfortável, tá errado. Se eu saio angustiado, tá errado. Não tá errado. É o processo. Para chegar num ponto e o outro tem a quebra no meio, a quebra, o desconforto.
É quando eu encontro o que está me tirando a altimia, o que está me tirando a paz, o que está me tirando a possibilidade de fazer boas escolhas, o que está fazendo que continue me auto-sabotando. Porque senão é a pílula mágica. Então, esse olhar eu quero que a gente, conhecendo um pouquinho mais sobre a história da gerontologia do mundo, a gente perceba isso. Às vezes, até no encontro de alguém da família, por exemplo, que eu dei, né? Ai, deixa ele bem calminho. Então, fala o nome da filha, né? Sei lá, do filho. Eu vou auxiliar ele nesse caminho do descanso, sim, da espiritualidade, mas você vai ter que mudar algumas coisas em casa. A primeira visão que você tem que seu pai é nervoso, ou que ele está errado, ou que ele está demente, você precisa organizar isso. É um gerontologista que passou as informações para vocês, é vocês que acham isso, porque isso é absurdamente deletério para o ser humano. Você ficar repetindo isso para ele, ele vai começar a ter esse comportamento em casa e vai cada vez ficar mais triste. Porque você ficaria feliz e potente porque você entra numa fase, por exemplo, de uma pré-menopausa e começam a rotular você o tempo inteiro de coisas negativas? Eu tenho essas conversas com as pessoas. Nunca tive nenhum problema, sempre foi uma conversa super tranquila. Eu faço, as pessoas falam, né? Porque assim, às vezes eu encontro na psicoterapia. Trabalho com um esposo que o marido faz questão de me ligar para ficar 1 hora falando mal dela. Eu digo, peraí, vamos conversar aqui um pouquinho. Minha cliente é ela, primeiro, né? Segundo, você vai fazer sua terapia quando? Ah, não, eu não preciso. Não, não. Né? Se a tua eu defendo. Eu defendo, entendeu? Eu falo, vamos lá, né? Então, acolhimento, essa é uma palavra. Depois eu vou ver outras mais para frente, que até a palavra restauração aparece. Então, quem é que ficou com introdução e o Egito para a gente trocar um pouquinho? Aí vocês podem escolher quem fala. Fui eu, Flavinha. Quiserem compartilhar com o grupo, pode ser uma fala, pode ser uma frase, pode ser um resumo, o que vocês sentirem melhor, tá? Bem tranquilo. Tá. Eu vou falar o que ficou para mim, a Fabi completa, ou até traz outras, né, as impressões dela. Eu achei assim, gostei bastante dessa leitura, e até não sinto nem necessidade de conhecer o texto completo, porque parece que ele já traz uma visão boa, e você já trouxe isso para nós também, né? Que o processo de envelhecimento, ele não é... A preocupação com o processo de envelhecimento, ele não é tão atual, ele aparentemente parece que sim, pela estética, que eu acho que é muito forte, né? Mas tem registros, até mesmo muito antigos, que diz que isso já, sim, é uma preocupação. Aí aqui, o que mais marcou foi a questão da religião e da filosofia, e eu vou destacar os valores religiosos, que eles que parece que esses preceitos bíblicos trazem essa preocupação com os mais fracos, que no caso colocando os idosos também neste lugar. Então, assim, o amor ao próximo, como um amor até mesmo aos inimigos, que antes isso não era algo que poderia se pensar numa sociedade, numa comunidade primitiva, esses preceitos bíblicos levaram as pessoas a se preocupar, então a ver o outro também como alguém semelhante, né, como alguém de igual direito. E depois, assim, depois acho que a Fabi vai falar mais dessa introdução, do Egito, que tem registros históricos aí em torno de 3.000 anos antes de Cristo, já de cuidados médicos, cuidado com o corpo físico, até mesmo com técnicas, dizendo como cuidar de tal coisa, que alguns deles valem até hoje, até a atualidade, eles estão ainda valendo, como prescrições mesmo, que já eram preocupações antigas de cuidar desse corpo, eles ainda pode estar valendo até hoje. Então, não é uma coisa da atualidade. A outra coisa que eu queria destacar é essa coisa do homem vigoroso, que aí é uma coisa que eu cheguei que hoje não é necessário mais numa vida avançada, um homem vigoroso, já mesmo que ele não esteja mais vigoroso, ele ainda pode estar atuante nessa sociedade, porque o serviço braçal está cada vez menos e menos, porque temos máquinas para fazer isso, né? Porém,
a valorização aí, casando com o que você fala, Mila, do ambiente invalidativo. Está na base das crenças, né, de como a gente olha esse idoso como mais capaz ou menos capaz. Isso não está tanto nos meios de produção, mas como a gente olha esses idosos é que faz mais diferença, uma maior diferença nas relações e nos cuidados, e numa consideração com os mais velhos, né? Que fala bonita, Flávia, obrigada. Muito, muito legal, muito legal. Quer compartilhar algo, Fabi, ou foi? Quer acrescentar algo? Não, eu acho que a Flavinha resumiu bem nossa discussão, só colocar o ponto que eu achei muito interessante, que é logo no início, que ele coloca como essa visão, né, não sendo uma visão agora, um estudo que é recente, mas que data de milhares de anos, né? Então, já há muitos anos vem sendo trabalhado esse estudo sobre a questão do envelhecimento e esse olhar para o envelhecimento, e achei interessante quando ele coloca que há mais ou menos 100 séculos isso não muda, né? E aí a gente ficou discutindo e pensando nisso, como que às vezes até uma prepotência achar que o estudo é recente, é atual, e já há milhares de anos não tem muita mudança nessa visão da gerontologia, e também na parte que ele começa a colocar a parte da geriatria, mais especificamente dentro da medicina, das áreas de saúde, né? Então, essa transição do vigor físico para um outro olhar desse lugar, né, do idoso numa sociedade, como a importância das sociedades e fazendo essa inter-relação, né? Porque se fica lá naquela parte, até a gente discutiu muito da capacidade produtiva, como olhar para isso na evolução das sociedades, né? Porque fisicamente chega um momento que essa capacidade produtiva cai, mas isso não pode parar ali, né? Pensando numa sociedade como um todo, se olhar só o vigor físico e a capacidade de produzir enquanto força física, como que vai ser, né? As sociedades e a inter-relação entre essas sociedades. Então, a gente ficou discutindo e foi a parte que mais me marcou, né? Pensar nisso como um conhecimento milenar, né? E importante para as gerações futuras, né? Assim, então, a gente pensa no idoso, mas a gente tem que começar a pensar nisso na infância, talvez, né? Perfeito. Como uma inter-relação. Perfeito. Perfeito. Né? Eu gosto muito de pensar de que estamos sempre em alguma fase, né? A gente acha que fase é sempre a do outro, nós estamos sempre em alguma fase, né? Então, a palavra empatia, ela pisca na minha frente, muito grande a palavra empatia, porque é um lugar que todas nós iremos chegar e é muito rápido para chegar lá, né? É um lugar que a gente pode pensar em tudo que a gente gosta de fazer e os lugares que a gente gosta de ir, as decisões que a gente gosta de tomar, em que nessa fase você começa a ficar mais limitado e ter uma profunda empatia pela questão da angústia que pode gerar. Porque não é assim, o outro que é um idoso que está nervoso porque ele acha que vai morrer. É muito angustiante perceber que você está na última fase, últimas fases da sua vida. Deve ser muito angustiante. Então, assim, é bem comum o idoso apresentar sintomas de depressão, tá, gente? Tá, então tem médicos e médicos, aí tem médicos que te acompanham e tu vai lá, ele começa a falar, então começa a te preparar, fazer exercícios de memória que você está perdendo, massa encefálica, começa a te preparar, porque alguns neurônios estão envelhecendo, e não estamos falando nem de Parkinson, de Alzheimer, né? Então, isso é uma outra coisa que as gurias colocaram que eu queria destacar também. O envelhecimento é uma parte normal da vida. Quando a gente fala, os idosos que eu vou trabalhar aqui, a gente tem que lembrar disso. Se é uma fase normal da vida, é atendimento normal. Agora, tem uma outra questão que acomete qualquer idade, que é se tem um adoecimento. Mas é qualquer idade. Tá? Atender uma criança numa fase normal, ok. Uma criança que foi diagnosticada com TDAH é uma outra coisa, né? Uma gestante é uma gestante.
Uma gestante que tem que atender em casa porque ela está tomando alguns remédios, porque ela quase sofreu um aborto. Então, é outra gestante, né? Então, só para deixar isso claro, a gente precisa desmistificar esse olhar de pessoas que precisam ser tratadas diferente porque estariam adoecidas. Não. Não é isso. Ainda mais uma vez, nós aqui nessa área da espiritualidade, tá? Então, vamos dizer que talvez o que nos interessa aqui da parte do idoso é lembrar dessa força vital que foi se perdendo por conta dos ambientes invalidativos, rótulos que a sociedade põe, que a família reforça, e que você tem coisas que não consegue mais fazer sozinho. Às vezes, está dependendo, recebe um salário mínimo e depende de ver de favor na casa de uma nora ou de um genro. É difícil, gente. Não deve ser fácil você ter que, né? Ai, o vovô é teimoso, mas o coitado, às vezes é a única fala que ele pode ter. Né? Eu quero ir caminhar no parque, sabe? Então, assim, a gente tem que... Esse é o olhar empático total. Tipo, peraí, deixa eu conversar com ele sobre o ambiente dele, sobre a família dele, de onde que ele traz essa tristeza, de onde que ele traz esse olhar? Mila, E o quando já meu não pai... pegou o par, né? Às vezes é porque perdeu o par. Mila, o meu pai, eu quero destacar a vergonha. O meu pai foi sempre um homem muito robusto, naturalmente, muito musculoso, muito forte. Ele foi perdendo massa ao ponto de ele não só usar camisa de manga comprida para não mostrar que ele estava ficando fraquinho. E aí, quando você fala de ambiente validativo, todos nós podemos até não falar do quanto ele está fraquinho, mas quando eu ressalto a importância do vigor físico perto dele, por exemplo, até dizer, eu não vou na academia, mas, por exemplo, valorizando ir à academia, isso desvaloriza, ele só usava camisa de manga comprida, ele queria se esconder. Então, o contrário do velhinho que quer sair, talvez tenha aquele que quer se esconder, porque não quer aparecer, que ele está perdendo essa potência. E a minha fala de valorização na beleza, na estética, na juventude, posso não estar falando da velhice, mas eu estou invalidando a condição dele, né? E aí, quando você fala quais as permissões que cada um tem em cada momento, a gente não lembra de destacar isso. É justamente o contrário, né? Ao falar das permissões que eu tenho hoje, enquanto jovem e vigorosa, eu estou também invalidando quem está em outra etapa, em outra fase da vida. Então, realmente, é uma falta de empatia muito grande. É, uma sensibilidade absurda também. Porque, assim, o seu Exato. pai, numa aula de yoga, que tem que conversar com ele como se ele estivesse morrendo, ele vai se sentir super mal. Né? Por isso que eu falo, é uma fala neutra. Se alguém precisa de ajuda para levantar, eu vou lá e ajudo como se eu ajudasse uma pessoa da minha idade a levantar. Às vezes, com 45 a gente não consegue levantar, a gente vai levantar, opa, senta de novo, sabe? Com essa alegria, com essa leveza, sabe? E quando a pessoa não se coloca no lugar assim, eu coloco ela. Eu trabalhei um ano no curso de extensão em gerontologia da Universidade Estadual aqui, da UFSC. E esse material, inclusive, eu recebi lá. Então, todo o departamento era todo de trabalho de gerontologia, tanto mestrado quanto doutorado. Eu trabalhei com aulas de yoga. E aí, levei muitas práticas do professor Hermógenes. A maior alegria delas era que elas estavam conseguindo sentar no chão e levantar. A gente usava a sala de judô, então tem aquele EVA no chão. Compreende? A maior alegria era levar a canga, botar a canga, levantar as pernas na parede na diagonal, botar uma toalhinha nos olhos. Tinha uma que trabalhava com lavanda, trazia lavanda. E o nosso piquenique no final, que eu vi que era extremamente importante, a gente fazia a técnica de atenção na alimentação. Eu preciso dar uma aula completa de Hatha lá? Pode ser que você ache que sim, e tudo bem. Tem todo um contexto maravilhoso na yoga terapia. Mas para esse grupo que diz assim, eu estou me sentindo tão feliz que agora eu estou conseguindo sentar no chão, antes eu não conseguia, professora, isso ela leva para a rotina dela. Ela leva para a vida dela. Claro que a gente fazia algumas posturas de Hatha, assim. A Julia era pequenininha, ele ia comigo, era super bonito. Então, eu lembro disso, eu lembro de algumas, dessa potência que eu consegui com o grupo, fazer que o grupo gerasse com eles mesmos, sabe? E naquela uma horinha diminuía um pouquinho, dali elas iam para aula de dança, da aula de dança elas iam para não sei o quê. Como elas faziam parte de um grupo de várias pesquisas, elas passavam um dia na universidade.
Então, uma aceleração desde 7 da manhã até 18 horas, sabe? Então, é isso que eu quero lembrar para vocês. Eu percebi a aceleração, então eu vou desacelerar aqui. Depois mais aceleração. Eu não vou dar uma prática em que tem aceleração também, independente de que seja uma aceleração saudável. Eu estou olhando o contexto geral. Então, isso é importante. Um adolescente vem fazer aula com vocês. Não enche ele de regra, gente. Ele está cheio de regra em casa e na escola. Solta as regras para o menino ou para a menina. Apresenta você com alegria. Fala da prática com alegria. Vamos experimentar? Posso deitar contigo fazendo outro tapete. Pode usar a toalhinha se você quiser ou não. Sabe? Eu vou deixando a pessoa muito à vontade. Não que eu quero que ela só volte, eu quero que ela aproveite, não quero que ela se sinta mal ali. Porque às vezes o contexto de eu estou indo fazer yoga não tem nada a ver para aquela pessoa, um adolescente acha até brega. Então, é esse olhar que eu convido vocês. Uma mãe chegar e dizer, oi, eu estou muito cansada, é que eu fui ver o berço, e aí eu discuti com o fulano, e aí eu tenho que fazer não sei o quê, e eu já não como mais direito, eu estou com azia. Botar a mão no ombro e dizer, Paula, agora você vai ter um tempo teu. Vai deixar tudo isso aí na minha mão. Agora você vai ter um tempo teu. Fazer uma prática em que eu vou mostrar para você aos poucos, cada parte você vai me dizendo que gosta ou não. É um acolhimento bem bom. Então, assim, é isso que eu estou falando para vocês. A gente vai ver à tarde as adaptações para gestante, as sugestões para acamados, tudo isso. Mas eu não preciso, essa parte da manhã toda mais teórica, a gente precisa reforçar isso. O olhar não é para o atravessamento, para o atravessador, né? Geracional, por exemplo, terceira idade. O olhar é para o ser que pratica. Tá? A adaptação postural física é para o trimestre da grávida. É para o senhor que talvez não consegue sentar e vai deitar no sofá. É para o adolescente que a fala é outra. É para a pessoa que está acamada que eu tenho que usar o material do hospital. Adaptação. A aula é para o ser humano. Por que eu falo isso, gurias? Porque é muito mais fácil encaixar e ter um efeito positivo assim, nesse acolhimento do outro como ele se apresenta, do que ter um protocolo fechado pronto para onde categoriza o ser humano. Porque a Tiana gestante vai ser completamente diferente da Giane gestante. E da Miriam, e da Fabiana, e da Cris, e da Alice, e da Flávia, e da Rose, e da Mariana, e da outra Flávia, da Vanessa. Cada uma vai ser uma gestante aqui. É justo eu dar uma aula igual para todas vocês gestantes na mesma turma? Com as mesmas posturas? E no início dizer, oi, mães! Ai, só queria ter um tempo para mim, não consigo explicar que eu não aguento mais essa barriga. Alguém vai me entender? E quem já foi mãe sabe que com 8 meses a gente está... Gente, pelo amor de Deus, pode nascer. Então, são as sugestões que eu vou dando por aqui, tá? Agora eu vou ficar um pouquinho mais caladinha para a gente andar. Oriente Médio e Israel, ficou com quem? Eu adoro essa aula. Ficou comigo e com a Giane. Vamos lá, gurias, está com vocês. Então, que a gente viu aqui do Oriente Médio, achamos bem interessante, né, a questão do Código de Hammurabi, né, a questão da Babilônia e do Código de Hammurabi, né, que na verdade desde aquele início, né, eles já tinham questões ligadas ao rejuvenescimento, né. Então, bem interessante isso, porque a gente está falando de 2000 anos antes de Cristo, né? E os próprios monarcas, né? Eles propiciavam isso como uma forma de
propiciar saúde, né, e bem-estar para, quer dizer, estou colocando minhas palavras, mas é isso, né, como cuidado, né, que é o caso de Hammurabi, né, então eu achei interessante esse aspecto, né, do monarca cuidando, né, e dos aspectos de rejuvenescimento dos povos ali, né, do local. E depois, então, Israel, a gente viu também a questão, as questões de higiene e as questões dos cuidados, então, com os idosos, com os demenciados e com os pais. Então, tem uma ligação muito forte da Bíblia, da questão religiosa, e eles fazem, então, um link disso, que a gente conhece a Bíblia, né? Acho que todos nós já, pelo menos alguma coisa a gente já ouviu da Bíblia, então a gente vê que realmente tem os cuidados ali, né, com os idosos, né, então respeito fazendo com que o idoso ele tenha essa importância, e em Israel é tão grande isso que eles fazem até punições para quem maltrata os pais. Então achei interessante isso, porque são conceitos muito antigos também, né? As questões também ligadas a excessos, né? E as prevenções. Então, eles têm um tipo de olhar para a prevenção que surge lá de Israel, né? Então, as questões de prevenção ligadas à utilização de plantas, azeites e vinhos. Então, é interessante, né? E então, essa questão dos excessos, eles falam aqui nos excessos em número de 8, né? Que seria... bom, eu não sei se a Jane quer falar sobre essa parte, porque senão eu vou falar de tudo, né? Mas só finalizando, então, a questão que eu achei muito interessante é que toda essa questão da prevenção faz com que gere uma série de, assim, enfim, de potenciais para o idoso, para ele chegar bem na sua vida longeva, mas no final o texto acaba falando da questão de que vai se esvair de qualquer forma, ou seja, lidando com a morte. Eu achei interessante isso também, porque faz uma abordagem que nós, nos tempos atuais, temos dificuldade de lidar. E eles, então, eles no final do texto mostra eles aceitando esse esvair-se, né? Porque justamente tem, como a Mila falou, as fases da vida, tudo é fase, mas tem um final que para todos nós vai acontecer, que é esse esvair-se, né? E a gente tem que olhar para isso, para aceitar isso, para lidar com isso, não de uma forma, digamos, depressiva, né? Mas de uma forma compreensiva, aceitando a natureza da vida, né? E eu acredito que a gente só vai fazer isso bem se a gente viver bem. Quanto mais a gente conseguir viver como essa tia da Mila, né? Viver bem a vida, né? Chorar as nossas dores e cuidar das nossas feridas, mas aí no momento a gente tem que se levantar e viver bem a vida, né? Porque é a única forma de conseguir morrer bem, porque no final é mais ou menos isso, né? Então, aí eu passo a Jane, então, completa essa nossa leitura. Então, essa questão da prevenção foi bem interessante nessa parte do texto, né, de Israel, onde fala da questão que a Miriam trouxe, né, a questão da moderação em alguns aspectos, né? Então, essa moderação deveria ser em relação às viagens, relações sexuais, riqueza, trabalho, comida e bebida, sono, banhos quentes e sangrias, porque as sangrias também eram utilizadas como terapias, né? Terapias médicas. Falar nessa moderação, que é um leque amplo, né, de aspectos da vida, envolvendo desde comida, trabalho, dinheiro, relações sexuais, sono e etc. Outro aspecto que chamou a atenção foi o aspecto de sociedade teocêntrica, né? De que o pecado, que a doença teria como origem um pecado, o que a gente ainda tem na nossa sociedade. E o que a gente conversou no grupo, eu e a Miriam, né, foi dessa necessidade de não fazer julgamentos, porque se você leva esse tipo
concepção para você na condição de professora de yoga, de restaurativa, se você leva essa concepção, você vai com um julgamento em relação ao outro, de que se ele está com determinada enfermidade ou alguma limitação física, foi em decorrência de algum pecado que ele cometeu. Então, esse tipo de julgamento não é possível, não é válido, né? E mesmo que a gente tenha isso enraizado em nós, a gente precisa se despojar disso enquanto profissionais, né? Foi esse tipo de comentário que a gente fez. E a gente também linkou, então, essa parte da prevenção, aliás, dos excessos, né? Quando se fala, então, nesse equilíbrio entre o excesso de trabalho e o excesso de não trabalho, né? A gente linkou isso com a própria restauração, assim, que tem essa questão de você aprender, enfim, a parar e se restaurar, e se recuperar, e ter o seu próprio momento, né? De se aconchegar. Do siesta, né? Como? A importância da siesta, né? A siesta tem lá nos estudos do Sérgio Tufik, naquele livro de Neuropsicologia do Sono que eu sugiro para vocês sempre. Quem não tem, vai atrás desse livro, que ele é muito bom, né? Mas ali o capítulo sobre cochilo, né? Melhora do aprendizado, memória da consolidação de memória, melhora da cognição, o cochilo, e tem também da siesta, de 25 minutos depois do almoço. Então, é importante isso, às vezes, aquele idoso que vem, que diz que não para, que é muito ativo, como para qualquer outra pessoa, a importância do descanso orgânico, ali também nessa fase também, fora aquilo que eu falei da questão vata, né? Quanto que o idoso cai, se machuca, porque está sempre acelerado, ou fazendo várias coisas, numa época em que ele tem o direito de desacelerar. Mas parece que essa desaceleração tiraria a potência dele de ser homem ainda, de ser produtivo, né? Então, essas questões da nossa sociedade brasileira, elas são muito confusas. A gente não sabe que lugar o nosso idoso tem, né? Se nós somos uma população que tem respeito ao idoso ou não, até porque nós temos imigrantes italianos, alemães, espanhóis, portugueses no nosso país. Então, cada cultura vai enxergar o seu idoso e vai tratá-lo de uma forma, né? Muito obrigada, gurias. A Índia é muito gostoso, né? Índia, acho que Índia e China, era isso? Ou entrou Japão junto, não? Era Índia e China. Tá bom. Eu e a Cris. Por Vou favor. começar, tá, Cris? Tá aberto. Tá, obrigada. Bom, aí a gente dividiu assim, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Índia, e aí ele vem apresentando, né, sobre a questão da estrutura de saúde pública na Índia, que já data de mais de 1.500 anos antes de Cristo, que na época era um sistema já avançado de saúde, né, de saúde pública, tinham banheiros públicos, enfim, né, eles tinham uma estrutura bem sedimentada, que teve um declínio depois da invasão ariana, né? E aí, mais para frente um pouquinho, ele fala do surgimento da Ayurveda, que data aí de 900 antes de Cristo, e que é uma ciência que enfatiza a higiene física e a higiene mental, né? E aí, dentre vários médicos, né, tem o Sushruta, é isso? Que ele faz um tratado, o Tratado de Shruta Samhita, em 400 anos depois de Cristo. É um dos livros mais famosos que tem da Ayurveda. Até hoje, né? o Ruguê, todo mundo vai consultar nesses livros aí, tá? Deve nessa fonte, né? Interessante. E aí ele fala, né, nesse tratado, ele trata sobre várias questões de saúde, doença, enfim, e ele traz uma parte com esse olhar para o rejuvenescimento e ao prolongamento da vida. E aí ele fala, né, como a própria Ayurveda trata, né, sobre a questão da doença, né, ser uma desarmonia dos elementos do corpo, né, como a Mila já falou aí um pouquinho, né, dessa fase dos idosos mais vata. E aí, dentro disso, ele estabelece 4 tipos, né, de doença, assim, divide, né, categoriza as doenças em 4 tipos. As traumáticas, que são essas que são causadas externamente, né, por injúrias externas. As corpóreas, que estão relacionadas aos desequilíbrios físicos internos. As mentais, que são causadas por um excesso de emoções.
e as naturais, que são causadas pela privação das necessidades físicas e pelo próprio processo de envelhecimento em si, né? E aí ele fala, né, que nesse tratado traz, né, que essa questão do envelhecimento, né, a gente já tem essa tendência, né, morbídica inata, né, a gente já nasce sabendo que vai passar por esse processo de envelhecimento, né, e que a gente tem uma expectativa de vida limitada. E aí ele fala também, dentro desse tratado, que uma forma de amenizar, né, esse processo de envelhecimento seria exatamente controlando essas influências desarmoniosas, né, da questão dos elementos, né? E aí, isso associado à utilização de medicamentos específicos, e aí ele fala até de uma utilização de plantas, né? Plantas alucinógenas, enfim, o uso de elementos da natureza para esse tratamento, né? E aí a gente conversando, né, trocando com a Cris, ela percebeu isso também dentro do texto que ela vai apresentar agora da China, como os elementos da natureza, né, eles são usados, né, por essa cultura oriental muito como tratamento, né, em geral, e muito nessa questão dos processos de envelhecimento. Cris, se você quiser, pode estar aberto para você complementar. Tá, eu vou falar da minha parte, então, que é a da China. Então, pelo que eu vi aqui no texto, a filosofia de saúde e doença da China, ela se baseia no Tao, né? Que é o caminho, o equilíbrio da dualidade da natureza, que é representado pelo Yin Yang, né? O masculino e o feminino. E aqui o que diz é que quando chega-se, né, ao envelhecimento, o que eles mais querem é que a gente chegue na fase idosa, mas onde está aqui? Mantendo a saúde mental, né? Então, assim, eles utilizam o equilíbrio dos 5 elementos, né? Da terra, ar, o fogo, a água e o metal. Isso através das dietas específicas com relação à sazonalidade. Então, dependendo da época do ano, é o adequado fazer isso, comer aquilo. Tudo isso é uma prevenção, né? Uma prevenção para trazer um equilíbrio desse yin-yang, porque o que diz aqui no texto é que esse desequilíbrio é que causa essas doenças. Então, tem alguns textos, né, que falam que o Neijing, né, que é o livro de medicina do Imperador Amarelo, ele já falava com relação à circulação do sangue, e os tratamentos dos chineses já se baseavam nesse yin-yang, né? Esse do Tao é desde 2900 antes de Cristo, então é bem mais antigo, e os textos clássicos de medicina interna dos imperadores amarelos, que é de 2000 antes de Cristo, também já descreviam essas doenças sendo alterações desse equilíbrio, né, entre o yin e yang, e eles utilizam muita, como dizer assim, até mesmo a surdez, né, a diminuição da audição, que eles colocam aqui como uma hipoacusia, também eram tratados como doença. E eles tratavam através de acupuntura, um chamuscão, fitoterápicos, tudo a fim de trazer esse equilíbrio para o reequilíbrio, né? Para o yin-yang, para não provocar nada que pudesse trazer alguma alteração na velhice, né? Então, para as pessoas que conservarem as suas faculdades mentais e os sentidos. E então, reparando no texto, eu também li a introdução, porque eu cheguei um pouquinho mais tarde para tentar entender o que era o objetivo desse texto aqui de gerontologia. E realmente o que a gente conversou ali foi que tanto na Índia como na China, eles privam muito essa questão da utilização dos benefícios do que a natureza tem para trazer para a gente, né? E é o que eu percebo mesmo, que realmente
se a gente conseguir prevenir, lá na frente as consequências serão bem, bem menores, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Vocês veem que a gente vai e vem, né? Para perceber o declínio, o adoecimento, e tem muito dessa coisa do quanto você vai deixando de ser potente, né? Ou porque você deixa de ser bonito, né? Ou você começa a ficar fraco, ou você começa a ficar inválido, né? Como nos falta essa visão de cíclica da vida, né? Do que começa e do que termina. É uma visão apegada, né? De tem que estar sempre bonito, sempre forte, sempre produtivo. E se quando deixa de ser e estar neste lugar, passa a não ter valor. Olha como se repete isso em 2022, quase, né? A gente faz isso no yoga, né? A gente faz isso, né? Quanto mais a gente demonstra força e beleza, parece que nós somos yogis melhores, mais avançados, né? Então, de todo o percurso, todo o protocolo de Patanjali, a parte que a gente pega é a parte estética. É a parte que dá para mostrar, né? A minha eficácia. Mostrar, mesmo que eu não sinta nada relacionado àquilo. Né? Muito legal, gurias. Vocês fizeram Índia, vocês fizeram Japão, Grécia, entrou Roma? Não, né? Isso, sim, entrou. Japão, Você Grécia e qual, Mari? Roma. Hã? Eu vou fazer Japão e Grécia. Japão e Grécia, tá bom. Gurias, deem uma E resumida. depois a Flávia vai para E Roma. me ajudem aí, dá uma resumida para não comer tempo de almoço de vocês, tá? Não precisa serem tão detalhistas, tá lindo, mas dê uma resumida o que mais chamou atenção para vocês e traz para gente. Que é um Tá. texto que eu sugiro a gente ler depois, todo ele, grafar ele, é bem legal. Tá? Tá. O interessante do Japão é que ele não tinha muito registro, né, assim, antes do século VII, e aí depois os registros que tem é da influência da medicina chinesa, inclusive da importação de medicamentos chineses, né? E aí eles falam que só no século XVI é que entra a medicina ocidental, que chega com os missionários portugueses, só que o interessante é que em pouquíssimo tempo, quer dizer, do século XVI para cá, o Japão já se torna referência em gerontologia e em geriatria, né? Hoje eles são uma das potências, assim, nessa parte. E então é muito interessante essa visão. Não fala tanto da filosofia, da história em si. Já na Grécia, eles já falam muito da cultura helênica, que valoriza a juventude, e aí é bem parecido com o que as meninas estavam falando, porque eles têm, inclusive, um ódio ao envelhecimento, né? Apesar de eles valorizarem atletas idosos e tal, eles têm esse um ódio ao envelhecimento. E uma coisa que foi um fato muito curioso é que em Esparta, que é onde se destacava assim, o vigor físico, era um dos lugares onde o conselho dos cidadãos idosos era tipo, mais valorizado. Então, é isso que é interessante, porque eles valorizam muito a experiência, né? Aí eles falam da influência pitagórica no século VI, que é onde vai criar aquele conceito dos 4 elementos, da água, terra, fogo e ar, e de como essa influência tem uma função no nosso corpo, né? E no nosso ambiente em si, que é a secura, o frio, o calor e a umidade. E aí, no século V, Hipócrates, que a gente fala sobre Hipócrates até hoje na medicina, ele traz essa ideia dos 4 elementos para os 4 humores do corpo, que é o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. E o interessante é que ele é o primeiro a colocar o método hipocrático, que também é usado até hoje, que é sobre a observação cuidadosa do idoso, né? Então, ele analisa o idoso como um todo, ele vai vendo toda a parte emocional e física, né, da pessoa, para chegar a uma ideia do que pode ter acontecido. Ele também fala do equilíbrio e desequilíbrio desses humores, que é o desequilíbrio desses humores que traz a doença. Então, de novo, a gente vê aí essa questão do equilíbrio, do desequilíbrio sendo como doença, né? E o legal é que eles falam que a partir daí, Aristóteles, já um século mais tarde, ele vai criar a teoria
de que nós temos uma determinada quantidade desses humores e dessa chama interna, né, desse combustível, e a nossa chama, o elemento fogo dentro da gente é que vai consumindo. Então, a gente já nasce com essa determinada quantidade, e aí, ao longo da vida, isso vai sendo consumido, e é assim que eles conseguem explicar a velhice. E é muito interessante porque até hoje ainda a gente tem um pouco dessa ideia, né, do limite de vida da célula quando se analisa o DNA. Então, a gente estava conversando sobre isso também. Aí agora eu vou deixar para Flávia terminar. Bom, aí temos em Roma, eles colocam aqui que possivelmente a gente tem a primeira valorização da ideia de idoso. Tá? E colocam até com um termo mesmo, que ele aqui, ó, parecem ter recebido respeito, ao menos nominal. O texto até coloca dessa forma. Tá? Mas que e traz uma instituição que eles chamam do Senado, né? E Senado deriva da palavra idoso. Né? Então, são senhores que constituem um Senado. E aí essa valorização, então, ou pelo menos teórica, mas uma tentativa dessa valorização da experiência desses cidadãos com idades mais elevadas. A gente tem aqui, importante, Marco Túlio, que traz documentos sobre envelhecimento, tá? E traz um livro sobre a velhice, e aí é produzido muito material a partir desses caras. De Marco Túlio tem tem Celsus, que é século XV já, que tem trabalhos, ou melhor, tem Celso antes disso, mas que no século XV os trabalhos dele impactam o que vem até hoje, tá? Então são trabalhos sobre todos os tipos de cuidado dentro do idoso, de forma geral. Né? Eles até pontuam, inclusive, o cuidado com relação a exercícios para a memória, né? Que hoje são indicações ainda dentro da gerontologia. E vem o Galeno, que ressalva essa questão aristotélica que a Mari falou. Então, ele traz de novo esses 4 humores, essas 4 questões da natureza, e ele ressalta mais ainda, em destaque, o calor intrínseco, que ele chama essa teoria do calor intrínseco, o pneuma, que ele fala que é o espírito, o sopro da vida, poderia dizer alma, e a crença em um só Deus. Então, a gente tem a evidência do aspecto espiritual envolvido na sensação de bem-estar, de qualidade de vida, preenchendo o contexto do idoso, né? Como cidadão, como representatividade ativa. Eles também colocam que algumas doenças de envelhecimento, elas são, entre aspas, assim, natural, elas vão acontecer, e o que são ajustes da dosagem, vamos dizer assim, da forma de vida que você leva, que é o que vai determinar se elas vão se agravar ou se elas vão se manter estáveis, né? Mas que tem muitas doenças da idade, elas não têm como ser curadas nesse momento, elas só são administradas para poder seguir. É isso. Em resumo, é isso. Interessante que a gente começa a ver vários nomes que nós lembramos de quando a gente estudava na escola, né? E diz, opa, eles foram importantes mesmo. Que interessante, né? Então, a gente começa a entender um pouquinho mais da nossa fisiologia, porque alguém resolveu dar uma olhada em alguns animais, né? O envelhecimento de animais, cães, gatos, para entender como que a gente funcionava, né? E foi agora, há pouco tempo atrás, né? A gente acha, se sabe sobre idosos, é muita pesquisa sendo feita ainda que não consegue determinar, às vezes, chegar num ponto, né? Como a Fábio mesmo falou, a própria gerontologia é muito nova ainda. Muito legal, gurias, obrigado. Eu acho que tem mais alguém com a idade média? Lícia, você fica muito engraçado com aquele pano de fundo. Bota para as gurias verem. Bota porque eu vi. Eu estou tentando desfocar lá o fundo, não estou conseguindo. Não, bota fica no meio do mato, que fica engraçado. Não dá para a gente usar, porque a gente se mexe, o negócio tira o nosso cabelo, né? Pois é. Quem é que ficou com idade média? Thaís, você?
Com quem? Somos nós duas, a Tá. Thaís e eu. Tá bom. Tá com vocês, guris. Thaís, você quer começar? Alguém? Eu não estou ouvindo ela, vocês estão? Tá dando para ouvir, não, e ela tá com o microfone aberto. É. Às vezes, se é o seu volume, Thaís, se tu quiser entrar e sair de novo, aí ele vai pedir para você ligar de novo e você liga. Se quiser começar, Van, vai começando e eu dou um suporte para ela aqui. Pode ser? Então, a gente pegou aqui a parte da Idade Média e esses nomes que vocês foram falando aparecem no texto, né? Porque não fala de um lugar em específico, mas de um período de tempo. Então, apareceram os nomes desses médicos que vocês já foram citando, da medicina preventiva, né, de evitar excessos, de trabalhar com plantas, ervas, né, da questão da natureza, da higiene pessoal, da atividade física moderada, do repouso. Achei interessante aparecer aqui também. Mas uma coisa que chamou muita atenção no texto foi logo no início, né? Ele fala como é delicado a gente chamar a Idade Média de Idade das Trevas, né? Sendo que é um período em que a gente também teve um desenvolvimento médico-científico muito grande. E quando a Mila começou a falar, antes de abrir espaço para a gente trazer o conteúdo desse texto, eu fiquei pensando, né, quando a gente pensa na Idade das Trevas, a gente a classifica como uma coisa ruim, que a gente tem que tomar ali um certo cuidado para falar. Da mesma forma, quando a gente ouve a palavra o idoso, a gestante, o adolescente, né, a gente já limita aquilo numa coisa muito pequena, a gente não olha para um todo, a gente não olha para o ser como um todo, né. Eu achei muito interessante essa parte do texto, eu destaquei aqui. E quando a Mila falou isso, eu falei, nossa, dá para fazer essa ligação, né? A Idade Média, ela trouxe, sim, ela teve momentos delicados para a sociedade, para as pessoas, para a cultura, mas justamente pelo momento delicado, por ser uma fase, ela precisou de um outro olhar, um olhar que trouxe aí um crescimento, um desenvolvimento científico e médico. E nós, nas nossas fases, né, nós temos os nossos pontos frágeis de cada fase, mas também os muitos aspectos positivos. Mas a gente costuma sempre olhar só para as falhas, né? A gente como um ser, eu acho engraçado quando a gente fala, descreva seus pontos positivos e negativos, por exemplo, está fugindo um pouquinho do texto, mas o pessoal faz uma lista enorme, a maioria, eu faço uma lista enorme de defeitos, e os pontos positivos, você fica assim, não, mas se eu falar isso, acho que eu vou estar me achando. Então, assim, a gente diminui muito os pontos positivos e sempre foca nos negativos, né? Então, essa coisa do nome me chamou muita atenção. E, no mais, ele vai falando dos médicos que vocês já mencionaram, né? Do Avicena, fala do Maimônides, fala do Bacon. Acho que esses não chegaram a aparecer, não me recordo. Lembra que o Tibeto fala o baconzitos? É verdade. Estou tentando ajudar a Thaís, mas eu acho que ela vai sair e entrar de novo. Tudo bem. Mas ele mencionou, né, Maimônides, que ele vem com a medicina preventiva. Ele é mais histórico aqui, né, Vanessa? Ele vai pontuando mais, porque as meninas já foram falando nos países em específico, né? Tá bom. O que eu quero completar depois, se a Thaís quiser completar mais alguma coisa, não tem problema, dessa parte mais contemporânea, então, né? Eu queria que vocês lembrassem, quem viu há tempos, volte a assistir o vídeo do TED do Robert Waldinger, falando de o que no final da vida realmente interessa, né? Então, assim, nós vamos ter pais ou avós que passaram a vida se dedicando, e às vezes é claro para a gente ver o declínio que eles tiveram cognitivo. Às vezes começam a apresentar algumas patologias mentais, você começa a ver que às vezes sofrem de ansiedade ou sofrem dessa depressão, que é uma depressão ansiosa, são pessoas que às vezes acabaram desenvolvendo algumas fobias de tanto que trabalharam, de tanto que se dedicaram, de tanto que não conseguiram ter tempo e nem possibilidade, que eu sempre digo que é uma bênção para a gente,
acesso a essas práticas de espiritualidade, né? Então, são pessoas que vêm de uma outra fase. Olha aí o que a Flávia falou da empatia de novo. São pessoas que vêm de uma outra fase histórica no Brasil, gente. São pessoas que nascem, quem é idoso hoje, nasceu na guerra, tá? E como que os imigrantes que vieram da Europa, por exemplo, para o Brasil no tempo de guerra, como que essas crianças, naquele ambiente de medo, naquele ambiente de ter uma galinha e uma ovelha, que foi o que foi dado para eles quando eles chegaram no Brasil, como que aquele ambiente me construiu? Será que quando a gente diz assim, o vovô só trabalhou a vida inteira, será que o vovô teve outra opção? Será que o vovô teve infância? A gente fala da velhice e eu queria que vocês... Até que ver se eu acho esses textos, porque eu vou achar esse texto. Vou mandar para vocês, que é a construção do processo familiar na história. Há bem pouco tempo atrás não existia adolescência. Há bem pouco tempo atrás, crianças eram para casar 11, 12 anos, para você ter trocas de terras ou até manter o seu posto na monarquia, por exemplo. Então, assim, não é... Ai, coitado, gente, ninguém... denunciava isso, mas não tinha para quem denunciar, tipo, fazia parte de uma cultura, sabe? Então, assim, essa fala que a gente tem hoje com os adolescentes, essa fala sobre criança, psicoterapia para criança, até hiperatividade, tudo isso é muita coisa da modernidade, é tudo muito contemporâneo. Então, as meninas que casavam com 12 anos, 11 anos, essa é história, às vezes, das nossas mães, não é antigo. Então, como que uma criança que não teve infância envelheceu? Como que ela se apresenta hoje, né? Isso é muito interessante da gente estar sempre num diálogo interno nessa coisa da empatia, é reconhecer esse idoso de 70 anos, ele nasceu que década? O que estava acontecendo no Brasil naquela década? Ele passou pela ditadura, que é um trauma coletivo. Ele estava morando fora, ele passou por uma guerra, que é outro trauma coletivo. Então, assim, esse é o lugar que eu quero trazer para vocês. O idoso não é um rótulo, né? Ele é um ser humano. Agora, como que é a construção dele para eu conseguir ser mais empático possível? Às vezes, quando ele entrar na minha clínica, eu dar a ele... É coisas que eu realmente faço. Eu dou a ele a oportunidade, ou daria, porque não atendo idosos, né? De contar essas experiências de vida. Seria a melhor aula de restaurativa para ele, se ele não tem esse espaço em casa, se ele não teve esse espaço na vida. De onde ele vem, quantos irmãos ele teve, como que foi a vida dele, como que era casar na época dele. Então, assim... que é dar lugar de fala para o outro, assim como eu fiz no grupo de vulnerabilidade psicossocial, nesse grupo ele não teve fala e não pôde se expressar e não pôde pertencer em vários outros espaços que nós não sabemos o que é isso, porque a gente teve. Olha o que eu falo para vocês, cuidado quando atende uma idosa e coloca a toalha no olho dela e pede para ela abrir as pernas. Abre as pernas agora, senhora, por favor. Não dá, né? Não dá. Então, isso é uma coisa que o curso ensina, prepara vocês a ter esse olhar, mas ele não tem uma apostila de 900 páginas. Se ele entrar e sentar, faz isso. Se ele entrar e ficar de pé, faz isso. Se ele disser que quer fazer, faz isso. Se ele disser que não quer fazer, faz isso. Não tem como. Isso se chama desenvolver habilidade simpático. E como a gente volta e fala sempre sobre isso, se não é empático, se não gosta de encontrar seres humanos, se não quer olhar o outro, não quer ouvir o outro, não dá para ser professor de yoga. Não dá, a gente estava numa coisa narcísica, a gente precisa sair daquilo agora. Eu dou aula, todo mundo faz como eu, eu sou a mestra, eu sou perfeita, eu sou salvadora. Não existe isso. Isso é realmente um distúrbio bem complicado. Então, a gente tem que ir para um lugar de cuidador. Cuidador da espiritualidade do ser humano que está dizendo, eu não fiz esse caminho. Você fez. Mostra para mim como ele é, esse caminho. Né? Você trilhou aqui, eu não. Mas não quer dizer que eu seja menor, porque eu fiz outros trilhos que você não fez, é isso que eu estou querendo dizer. Então, envelhecimento é normal, não é uma doença, né?
Aí eu falei, eu vi essas palavras, a palavra força vital muito presente, uma frase de Goethe que cabe muito na nossa aula aqui. O gênio floresce em ambientes tranquilos. Olha isso, se não é nós. Venham gênios! Olha como é bonito isso. A gente não está mais esperando velhinhos caquéticos dementes, que a gente tem que falar alto. A gente está falando gênios, pessoas com experiência, com sabedoria. Venham, que eu vou te oferecer um ambiente tranquilo. É um lugar de compaixão, é um lugar de estamos todos no mesmo barco, né? Um dia eu vou estar aí e você tem paciência, porque eu não tenho a experiência e o olhar que você já tem daí onde você está. Então não tem ninguém em cima, né? Acho que lá perto dos anos de 1900, mais ou menos, aí tem o pai da geriatria moderna, que é muito interessante, que ele começa a perceber, olha, americano, que ele vive em Viena, ele começa a perceber uma demonstração de alegria e de contentamento numa comunidade que ele visita, né? Uma comunidade, asilo, de idosos, só que naquele asilo, naquele lugar, naquela instituição, os profissionais tratam eles com tanto amor e acolhimento e paciência como tratariam as crianças. Então, você parte do princípio que outros lugares tratam os idosos sem paciência, com intolerância, como um estorvo. Né? Então, se percebem uma comunidade de pessoas nessa terceira idade mais felizes, mais potentes, mais vivos, mais leves, né? Por conta de serem tratados com paciência. E aí, mais moderna agora, na própria Escola de Medicina de Harvard, um autor chamado médico Worcester, né? Ele vai começar a traçar, então, essa visão mais humana, que eles falam impregnada de compaixão, e a gente fala, demorou, né? E essa visão de compaixão é em tudo, não é de oferecer uma cadeira só, mas é pensar nessas construções que aquele corpo está trazendo, de vida. Para ele é mais importante a musculatura que ele não tem mais, como o pai da Flávia, ou para ele é importante restabelecer um ponto de felicidade porque perdeu a parceira dele de 50 anos de vida. Ou para ele está muito entristecido porque ele é maltratado em casa. Né? Então, essa é a visão humanista, uma visão totalmente fenomenológica. Ela acontece, você vai saber o que está acontecendo na escuta. Então, aqui nós oferecemos um ninho de descanso orgânico, de meditação, de reflexão sobre a vida, às vezes um espaço, né, cravado de um tempo em que a pessoa tem um pouco mais de paz, porque em casa não dá, está morando de favor aqui e ali. Então, nós vamos resolver o passado da pessoa, nem ensinar ela a envelhecer. Nós vamos oferecer o ambiente tranquilo para o gênio florescer. Gênio é uma metáfora, no sentido da pessoa, o ser humano como potência, com os seus talentos, os seus dons, que às vezes a pessoa tem 70 anos e não conseguiu colocar a serviço, porque passou a vida trabalhando, ou passou a vida sendo o que o pai queria que fosse. Muito comum para os idosos, tá, gente? Hoje, os idosos de hoje, 70, 80 anos, mulheres que só foram do lar, homens que fizeram o que o pai queria. É diferente de quando nós tivemos nessa fase, tá? Então, eu acho que isso que eu queria trazer, tem uma frase aqui também na página 27, né? A melhora e o conforto de nossos pacientes deveriam ser nossos objetivos principais e não o simples prolongar de vidas. Mesmo porque a melhoria das condições de vida fornecidas aos idosos frequentemente reflete-se em um prolongamento de suas vidas por restaurar sua vontade de viver. Olha que bonito esse texto. Não existe maneira mais precisa de medir seu tato e cortesia, sua simpatia e dedicação. Então, falando para você como profissional. Olha como essas palavras vêm e nos encontram: cortesia, simpatia, tato. Tato não é só esse tato, é o tato.
é a intuição, é a percepção. Né? A melhora e o conforto de nossos pacientes, isso prolonga a vida. Deixá-los confortáveis. Queria que a gente fosse... Gostaram dessa... Eu quero ver se eu acho familiar. Compartilhe no grupo com vocês, compartilhei aqui o log do avançado e a última versão do e-book de aplicação clínica, que está bem bonito. Então, vê se vocês conseguem baixar aqui. Confirma para mim que vocês conseguiram ver lá no grupo. Lá no grupo do Telegram de vocês, tá? E aí, Vanessa Fim, a Fabiana, Flávia Pereira, a Thaís e a Tiana conseguiram baixar aqui do chat? Perfeito. Então, tá bom. Gente, vamos fazer um intervalo até às 14h15? Pode ser? 1h30, porque eu preciso aqui me deslocar para um outro lugar. Isso vai levar mais de meia hora. Então, preciso almoçar, fazer almoço, essas coisinhas todas que vocês também, e preciso desse tempinho mais. Então, assim, Mila, em 1 hora para mim tá bom. Então, ótimo. Então, quando retornar, tá? Vocês têm o e-book para dar uma olhada. Porque tem ali a parte de luz, de ambiente hospitalar, que vocês vão gostar de ler. Aí deem uma olhada no e-book, deem uma lida nele, que é esse tempo. Já adiantamos para a nossa conversa da tarde. Já separem um lugarzinho de restauração para vocês, porque eu vou restaurar vocês no retorno. E aí vamos começar com algumas posturas também já para a parte clínica, e depois já engato usando 2 cadeiras para algumas sugestões para os idosos, tá? E a gente finaliza o dia com as gestantes. Tudo bem? Mila, então a ideia é entrar 2h15. Isso. Já ter lido o e-book, ou dado uma folheada, Isso, né? isso. E a gente vai até que horas? A gente vai até às 18h. Tá. E você inicia retomando um pouquinho do e-book e com a prática restaurativa? Isso. Eu estou te perguntando isso porque eu vou me atrasar um pouco. Eu vou, assim, também correr o máximo que eu puder